Olá, pessoal da terceira fase, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela, estamos dando continuidade ao nosso estudo de matemática aí, estudando hoje um pouquinho sobre frações e porcentagem, que é o assunto que a gente vem estudando aí há alguns dias, não é isso? Então, prestem bastante atenção, né? A gente vai estar recapitulando aí alguns pontos, mas se tiverem dúvidas, é importante também assistir às aulas anteriores, né? Para que vocês consigam assimilar bem o assunto. Então, vamos lá, né? Continuando aí sobre o nosso assunto de frações e porcentagem. Então, a gente vem estudando e vimos aí que toda porcentagem, né, ela pode ser escrita na forma de uma fração e que frações representam também uma porcentagem, né? E que quando a gente tem, por exemplo, 10%, significa que a gente tem 10 num total de 100, e a gente pode escrever isso aqui como uma fração, 10 sobre 100, pode escrever como um número decimal, né, que a gente fazendo a divisão vai ficar 0,10 ou 0,1, né, e isso é muito usual aí no nosso dia a dia, em situações, problemas aí do nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, toda fração decimal ou uma fração que seja equivalente, ela também pode ser escrita na forma de porcentagem. Então, a gente até então tinha visto que apenas frações com denominadores 100 poderiam ser escritas na forma de porcentagem. Mas existem casos de frações equivalentes a frações decimais que a gente também pode estar escrevendo na forma de porcentagem. De que modo? Então, vamos para o nosso exemplo aí, olha só. Em um estacionamento, há 20 carros. Entre esses carros, 7 são vermelhos. E a questão pergunta, qual a porcentagem de carros vermelhos? Então, vamos inicialmente montar aí a nossa fração do problema, onde o numerador é a quantidade analisada, ou seja, a quantidade de carros vermelhos, 7, e o denominador é o total de carros que há em todo o estacionamento, que são 20. Então, essa é a nossa fração inicial. Ela não é uma fração decimal, mas ela é uma fração equivalente a uma fração decimal. Porque veja que se eu multiplicar esse 20 aqui, ó, por 5, e com isso também, né, eu também tenho que multiplicar o 7, né? Porque eu estou procurando aí uma fração equivalente, a gente vai encontrar uma que o denominador torna uma fração decimal. 20 vezes 5, 100. 7 vezes 5, 35. Então, esta fração, ela é equivalente a essa. Só que eu a reescrevi, ou eu encontrei a equivalente dela, de forma que o denominador é 100. Ou seja, de forma que eu posso considerá-la uma fração decimal. E aí, quando a gente tem um número e o denominador é 100, a gente pode escrever isso como uma porcentagem. E a porcentagem vai estar indicada aí, ó, no numerador. Então, eu posso afirmar que 35% dos carros são vermelhos. E aí, vamos ver outro exemplo aqui também bem interessante. Veja só. Em uma corrida cuja medida da distância do trajeto é 15 km, um atleta percorreu 6. Que porcentagem de todo o trajeto ele percorreu? Então, olha só. Como a gente primeiro vai montar uma fração, né? 6 sobre 15, né? O percorrido pelo total. Só que veja que a gente não consegue aqui encontrar uma fração direto que o denominador seja 100. Mas é o que a gente pode fazer de macete. Eu posso encontrar uma fração equivalente menor, que dessa menor eu consiga chegar no denominador 100. Então, por exemplo, eu vou simplificar isso daqui, né, por 3, tanto o numerador como o denominador. Então, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, elas também são equivalentes, só que esta menor. Qual o objetivo? 5. A gente consegue perceber que número vezes 5 dá 100, que é 20.
Então, eu pego essa fração aqui, ó, e encontro a equivalente dela que seja 20 vezes maior. Então, 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Então, essa também é equivalente a elas. Essas três frações são equivalentes, sendo que essa aqui ela tem um denominador 100. Então, com isso, eu consigo afirmar que os 6 quilômetros equivalem a 40%. Então, em alguns casos, como da questão anterior, a gente consegue fazer essa conversão bem direto, né? Em outros, não. A gente vai precisar fazer uma manobra aí para conseguir encontrar um equivalente que fique mais fácil de ser transformada em fração decimal. E aí, chegamos na fração decimal, a gente consegue perceber essa porcentagem, ok? Bom, escreva cada porcentagem a seguir na forma de fração e de um número decimal. Então, a forma de fração, né, é colocar o denominador 100, tá? Então, em todas, basta fazer isso. E a forma decimal, a gente divide o numerador pelo denominador. 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Na letra B, então, vai ser 12 sobre 100. E a forma decimal, basta dividir 12 por 100, vai dar 0,12. Letra C, 85. Então, 85 sobre 100. E a forma decimal é 0,85. Vejam que basta botar esse 0, né? E o numerador, que tá dando sempre certo. Então, letra D, 40%. Então, 40 sobre 100. E a forma decimal é 0,40 ou 0,4. Ok? Gente, basta fazer essa divisão aqui do numerador pelo denominador. 6%. Então, 6 sobre 100. E a forma decimal aí, ó, 0,06. E 75%. Então, é 75 sobre 100. E a forma decimal, 0,75. Ok? Bom, pessoal, encerramos por aqui. E até a próxima.